Mais uma vez, boa noite, e dessa vez também digo paz e graça. Na semana passada, nós começamos essa nova série que eu chamei de Assuntos Impopulares. A ideia é abordarmos assuntos que geralmente são deixados de lado em razão de algum incômodo que eles causam. E as causas, elas podem ser as mais diversas. Por exemplo, sensibilidade ao tema. Pode ser um assunto delicado e que geralmente é palco de polêmicas. Pode ser em razão da cultura local. Num outro lugar, o mesmo assunto, o mesmo tema não teria problema, não traria dificuldades para ser conversado. Pode ser pelo enfoque teológico que uma igreja tem, e por isso certos assuntos acabam sendo menos falados, são menos populares. Claro que essas não são as únicas causas, mas elas nos provocam a pensar. E, por exemplo, quando eu penso nisso, dessa forma, logo me vem à mente um dos grandes pontos positivos da pregação sequencial expositiva, quando nós estudamos livro versículo por versículo, como recentemente nós fizemos aqui até o capítulo 8 de Atos, ou quando nós estudamos Eclesiastes, o livro inteiro, ou o livro inteiro de Ruth e alguns outros. O pregador, neste caso, ele não tem o luxo de escolher o que ele vai falar. É o texto que informa qual é o assunto da pregação. E não dá para simplesmente pular alguma coisa porque é incômodo. Caso, claro, o pregador ele quer ser fiel ao texto bíblico. Falar desses assuntos requer coragem. Ouvir desses assuntos requer humildade. Por isso, um outro título para essa série de mensagens poderia ser Assuntos que Cutucam, ou Assuntos que Incomodam. E na semana passada, o assunto que eu comecei a abordar foi dinheiro. E na ocasião, no início da mensagem, eu mostrei como parte da sensibilidade de falar sobre esse tema entre os evangélicos tem como base a forma como muitos grupos ditos evangélicos abordam a questão do dinheiro. Eu mostrei também de forma sobrevoada a questão das ofertas do dízimo no Antigo Testamento e como esse sistema não é mais o operante na igreja, que está sujeito a uma nova aliança conforme o Novo Testamento. Vejam como o autor de Hebreus escreveu sobre isso. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Dessa nova aliança, a questão não é a oferta de uma porcentagem que se ganha, como era debaixo da lei, como o dízimo, mas a doação de todo o coração. Eu terminei a mensagem da semana passada aplicando o conteúdo que estudamos por dizer como a igreja brasileira, de forma geral, não contribui financeiramente para missões. E eu lembrei os irmãos de como o problema geralmente não é a falta de dinheiro entre o povo de Deus, mas de um coração voltado para o Senhor. Como esse assunto de dinheiro é bastante vasto nas Escrituras, eu hoje quero dar sequência nesse mesmo tema. Então é uma parte 2 do que vimos na semana passada. E eu convido vocês que não viram o da semana passada, porque tem coisas aqui hoje que o pré-requisito estava no domingo passado. Tentei me observar o melhor possível para que fosse completa para vocês que só vieram hoje, mas eu sugiro que vocês olhem lá o nosso canal do YouTube e assistam da semana passada. Se precisamos voltar nosso coração para Deus, nós precisamos saber como fazer isso. E a forma como administramos nossos recursos revela onde está o nosso coração e a nossa confiança em Deus. E somos chamados a viver com generosidade e gratidão, investindo no que é eterno, em vez de nos apegarmos às riquezas temporais. Apesar desse assunto, dinheiro, ser um tema que quase não conversamos aqui, apesar de ser um assunto impopular no nosso meio, ele é um assunto importante. Então, vamos orar e pedir que Deus nos ajude. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de conversar
com base na tua palavra, de um assunto impopular, de um assunto que gera incômodo, mas ele é importante e precisamos falar sobre isso. Por isso eu te peço que o Senhor me use e que todo o conteúdo de hoje, Pai, reflita a verdade conforme a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Certa vez, uma das igrejas que eu frequentei durante um tempo numa outra cidade me chamou para dar um curso de escola bíblica. E era sobre o Antigo Testamento, para ser mais exato, síntese do Antigo Testamento, ou panorama do Antigo Testamento. É um curso importante para quem quer ter uma visão abrangente do Antigo Testamento. E quando eu ainda estava no Pentateuco, naqueles 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, eu comentei sobre o sistema sacrificial entre as ofertas, ou sobre as ofertas e sobre os dízimos. E para aplicar o estudo, eu comparei com o sistema de ofertas do Novo Testamento, debaixo da Nova Aliança, como a gente leu há pouco em Hebreus. E como resultado do meu curso, especificamente por causa de uma aula, a liderança da igreja me chamou para uma conversa privada. E nessa conversa, eles me disseram que com o resultado da minha aula, o irmão fulano, um dos mais ricos daquela comunidade, ele se sentiu desobrigado a contribuir financeiramente com a igreja. E apesar de alguns da liderança terem participado da minha aula, eu expliquei novamente o que havia ensinado e eles concordaram com tudo que eu disse. No entanto, eles me pediram para não tocar mais naquele assunto. Em outras palavras, eles me pediram para não ensinar o que a Bíblia ensinava sobre dinheiro. E a minha interpretação disso foi que aquele irmão que contribuía com muito dinheiro para a igreja, ele não conseguia ouvir a verdade que liberta, a verdade que transforma, e colocando no contexto da aula que eu dei, a verdade que faz com que o Filho de Deus fique desobrigado a contribuir de forma legalista, mas obrigado a contribuir com alegria, com generosidade e gratidão a Deus. Obrigado no sentido mais puro que nós temos no português. Obrigado a retribuir o favor que foi dado. E aquele pedido ele me entristeceu. Eu já não ia tocar mais naquele assunto de qualquer forma, porque eu já tinha passado pelos livros bíblicos que legislavam sobre o dízimo. Mas o pedido me mostrou que aquele irmão daquela comunidade não era o único que não estava pronto para ouvir a verdade. A liderança daquela igreja também não estava. E aquele pedido me mostrou onde estava o coração da liderança daquela igreja. Aliás, esse é um dos poderes que o dinheiro tem. Ele é um dos termômetros de como está o meu relacionamento com Deus. Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso não significa que se Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu vou ofertar 90% do que eu recebo, do meu salário. O que eu estou dizendo é que quando Deus é o Senhor da minha vida, todo o meu dinheiro é para Ele. É Ele quem vai dirigir a forma como eu uso o meu dinheiro. Mas quando o dinheiro está em primeiro lugar, é Ele quem determina o meu relacionamento com Deus. Por exemplo, quando o irmão Cicrano, ele deixa de ir à igreja, porque ele abriu um negócio e ele determinou que o negócio precisa funcionar de domingo a domingo e o dia todo. Ou quando a irmã Bertrana diz que precisa comprar um determinado padrão de roupas e acessórios e por isso ela não pode contribuir com a manutenção da igreja e a necessidade de outros irmãos. Ou ainda quando todos reconhecem quão descontente com a vida o irmão fulano está, porque não importa o emprego que ele tem, ele sempre está reclamando do trabalho, sempre reclamando do quanto ganha, porque ele sempre tem em vista o que os outros fazem enquanto os outros ganham. E eu posso dizer por mim que eu conheço essa tentação de diversos ângulos. Eu não cresci numa família com recursos sobrando. Eu nunca passei fome, eu nunca senti falta de coisa alguma.
Mas eu sei o quanto meus pais lutaram para que eu e minha irmã tivéssemos uma boa educação, boas roupas e comida na mesa. O irmão Rogério, ele está lá em Campinas, e nesses dias ele foi visitar os meus pais. Ele me mandou uma foto. Olha a foto. Quando eu nasci, em 1981, meus pais já tinham esse carro. Eles não têm um carro antigo porque eles acham que é um charme ter um carro antigo. Eles têm porque é o que eles podem ter. Eu tenho tantas histórias nesse carro. Um outro ângulo do meu conhecimento sobre a tentação de colocar o dinheiro antes do Senhor pode ser vista quando faltavam 6 meses para eu me casar e eu estava desempregado. Por isso eu estava disposto a trabalhar com qualquer coisa, claro, que fosse ética, que me ajudasse a pagar as despesas da minha futura vida a dois. Então eu mandei o meu currículo para diversos lugares e um dos que me chamou para uma entrevista foi um restaurante bastante famoso lá de Campinas. E eu já tinha experiência como garçom, eu já tinha trabalhado 2 anos na minha adolescência como garçom e descobri que eles pagariam o suficiente para eu honrar os compromissos que eu teria na minha vindoura vida 2. Mas tinha um problema. Tinha algo que me incomodava e que incomodava a Karen. Eu teria que trabalhar todos os domingos de noite. E o que geralmente o evangélico faz domingo de noite? Vai à igreja. Eu não passei no teste desse restaurante, eu não fui contratado, mas eu acredito que aquele incômodo que eu tinha, ele não seria suficiente para me fazer pensar fora da caixa. Para pensar que como aquele emprego, ao invés de me enriquecer, ele poderia me empobrecer. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com os irmãos e o meu relacionamento com a minha futura esposa. Por quê? Porque eu estava tão preso na ideia que aquele emprego era a solução do meu problema, ganhar algum dinheiro, que eu não enxergava outra possibilidade. Eu nem me lembro de conversar com Deus sobre isso. Bem, mesmo com esse hiperfoco em conseguir arrumar um emprego e possivelmente ter me esquecido de incluir Deus nesse projeto, Deus foi gracioso comigo. Por gracioso, entendam, foi um presente imerecido. Porque 2 semanas depois eu estava empregado numa ótima empresa e ainda tinha o privilégio de não precisar trabalhar nem de domingo e nem de sábado. Voltando no texto bíblico, vejam o que Paulo escreveu em Filipenses 3, versículos 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Os falsos mestres, sobre quem nós falamos na semana passada, não são os únicos responsáveis por algumas vezes nos influenciar a pensar de forma confusa, a pensar de forma diferente. Quando ainda não aprendemos sobre um assunto, também ficamos sem saber como ou o que fazer. Mas não deveria ser assim com aqueles que são maduros. E falando de dinheiro, os maduros devem se lembrar que a forma de se ver e entender o dinheiro já não é mais como antigamente, debaixo da lei, como era para os judeus do Antigo Testamento. Em Cristo, nós alcançamos a liberdade, vivemos debaixo da graça, que é muito superior às ordens da lei. E de forma prática, o que eu quero dizer é que, ao contrário do que alguns podem pensar, porque ainda não alcançaram a maturidade de entender que não estamos debaixo da lei, nós não ofertamos de acordo com a lei, de acordo com o dízimo. Nós, a igreja, estamos num novo momento da história da redenção. Pós-crucificação, pós-ressurreição, pós-ascensão de Jesus. Uma época que os cristãos não estão sujeitos à lei mosaica. Por isso, nós precisamos viver à altura da nova vida que ganhamos pela exclusiva graça de Deus. Ok, Zambelli?
Mas o que significa viver debaixo da graça e não da lei? Significa que não há lei que impeça de fazer o que eu desejo fazer? Claro que não. Paulo escreveu aos Gálatas: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não estar debaixo da lei não significa que estamos livres para pecar, para servir de qualquer forma, para servir com qualquer desejo que eu tenha. Significa que agora eu estou livre para não pecar. Eu era escravo do pecado, mas agora eu finalmente estou livre para servir a Deus pela força do Espírito Santo, que sempre supera as exigências da lei. Tem alguém querendo te processar para tirar a sua túnica? Dê a ele a sua túnica e também a sua capa. Isso é uma referência bíblica. Tem alguém lhe forçando a caminhar 1 milha? Caminhe 2. Tem alguém precisando de roupa e comida? Reparta o que você tem com alguém que precisa. Para o crente fazer isso, não é necessário uma lei. Para o crente em Cristo, é necessário conhecer e se relacionar com Deus, que, claro, tem orientações e mandamentos, mas que funciona com base na graça e no amor dele. Talvez você seja alguém que mantém uma mentalidade dizimista. A pessoa com mentalidade dizimista, ela diz assim: 10% é a minha obrigação com Deus. Você até pode não saber disso, mas isso é se colocar debaixo da lei. É uma mentalidade imatura. Olha a lógica de Paulo sobre se submeter à lei. Em Gálatas capítulo 1, ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Muito cedo na carta dos Gálatas, Paulo exorta os irmãos dizendo que eles estavam abandonando a graça de Jesus para seguirem um outro evangelho, um falso evangelho. E no capítulo 3 ele diz claramente qual é esse falso evangelho. Notem: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês não são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Nenhum deles, crentes em Cristo, havia recebido o Espírito Santo pela prática da lei, mas pela fé em Jesus. O evangelho que um dia eles creram começou a ficar de lado. Eles começaram a agir como se a lei fosse a razão para a santificação, o processo que todo cristão passa depois de convertido. Mas a base desse processo, do processo de santificação, também é a graça de Deus. Existe um problemão se sujeitar à prática da lei, e o versículo 10 nos ensina: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Praticar 10% como oferta e achar que esse é o requerimento de Deus, além de ser imaturidade, é se colocar debaixo da lei. É ela que ensina sobre contribuição ser 10%. E se colocar debaixo da lei é se esquecer que vivemos debaixo de outro sistema, que olha para o sacrifício de Jesus e percebe que não há nada que possamos oferecer para Ele que fique à altura do que Ele fez por nós. Em Gálatas 2,19, Paulo diz: eu morri para a lei. Em Romanos 7,6, Paulo de novo ele diz: agora fomos libertos da lei. A única oferta apropriada é nós entregarmos 100% como um sacrifício vivo. Mas Zambelli, eu aprendi minha vida toda que 10% é o que eu devo ofertar. Que bom que você está tendo essa oportunidade de agora viver de acordo com o que já alcançamos, como a gente leu quando Paulo escreveu para os Filipenses.
Que bom que agora você pode olhar para os 10% e perceber que esse é somente um início, um bom início. Um começo daquilo que Deus nos ensina. Um começo que possivelmente alguns de vocês nem chegaram, porque contribuem financeiramente com nada. Para vocês eu tenho uma sugestão. Orem a Deus. Pode até usar esse exemplo que eu coloco aqui. Pai, o Senhor é o dono de toda a prata e de todo o ouro, inclusive aquilo que pela tua graça tenho recebido como fruto do meu trabalho. Quanto o Senhor quer que eu disponha? Lembre-se que Deus não precisa de 1 centavo sequer. Ele não precisa de dinheiro, somos nós que precisamos aprender a confiar nele. E nós devemos fazer isso conscientes das motivações dos nossos corações e do ensinamento que nós aprendemos do Senhor. Em última análise, a forma como gerimos nossos recursos mostra exatamente isso, o quanto nós confiamos em Deus. Não sejamos como aqueles que Tiago escreveu no capítulo 4 da sua carta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Que nós não sejamos como aquelas igrejas ditas evangélicas, cujos líderes conhecem as paixões adúlteras do coração e usam disso para saciar suas ganâncias, suas cobiças. Nessas igrejas, tanto os líderes quanto os liderados oram a Deus, mas pedem por motivos errados. Agora, muita atenção. Infelizmente, nós também podemos pedir por motivos errados. Nós também podemos ser uma igreja adúltera. Nós também temos um coração naturalmente corrupto e tendencioso a buscar a amizade do mundo, a querer imitar a conduta e ter as expectativas do mundo. Quem de nós nunca orou por mais dinheiro? Por um salário maior? Por melhores condições financeiras, por bens materiais. Agora, por qual objetivo oramos por isso? Lembre-se, não podemos servir a 2 senhores, ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. E para deixar bem claro, o problema não é o pedido em si. Olha no slide, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. O problema é a condição do coração por detrás do pedido. Com tudo isso em mente, o que fazer? Como investir os meus recursos de tal forma que agrada a Deus e traz benefícios à igreja do Senhor Jesus? Em Mateus 6, Jesus nos lembra que onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí também está o seu coração. Vejam, versículos 19 e 20. Depois do 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quantos de vocês conhecem o nome, eu não sei falar o nome dele, mas eu vou tentar, Bernie Madoff? É assim, Robson? Madoff. Bernie, ele era um investidor americano, ele faleceu em 2021. Ele se tornou corretora da Bolsa de Valores e chegou a ser o presidente da Nasdaq. E ele conseguia para os seus clientes o que ninguém conseguia. Claro, o sistema dele era fraudulento. E o rombo que ele deixou, eu acho que isso foi em 2008, se alguém souber e quiser me corrigir, é agora, foi de 64 bilhões de dólares. Eu vi em outras fontes que esse número é ainda maior. Os seus clientes perderam muito dinheiro e alguns deles
tiraram as suas próprias vidas. Mesmo sem fraude, se você é alguém que investe nesse tipo de negócio, sabe que existem riscos razoáveis de se perder dinheiro. E a forma como você reage quando perde dinheiro mostra muito onde está o seu tesouro e, consequentemente, o seu coração. Não existe lugar nesse mundo que impeça a traça e a ferrugem de destruírem os seus tesouros terrestres, os nossos tesouros. Não existe lugar algum nesse mundo que seja impossível de ser furtado. O único investimento com dividendos positivamente incalculáveis é o celestial. Nesse, nenhuma traça, nenhuma ferrugem, nenhum ladrão consegue destruir o seu investimento. E para deixar mais uma vez bem claro, esse investimento celestial não é o gasofilácio da igreja. Eu não vou terminar essa mensagem e dizer, ok pessoal, agora podem se preparar para fazer as suas ofertas. Se você é visitante aqui, eu queria que você ficasse bem à vontade. Ninguém vai abordá-lo para pedir dinheiro. Aqui a gente entende que são os membros dessa comunidade os responsáveis pela manutenção dessa igreja. Acumular tesouro no céu não é depositar todo o seu recurso na conta da igreja, mas é entender que tudo que você precisa, tudo que você tem, precisa ser utilizado com sabedoria, de acordo com o que Deus ensina. E não há melhor do que investir em dividendos eternos. Por exemplo, em oportunidades de ensino das Escrituras, na manutenção das necessidades de um missionário, nas necessidades de quem tem pouco, nas oportunidades de evangelização e promoção social, nas necessidades da igreja local, numa ONG que cuida de órfãos e viúvos, no convite de pessoas e famílias para comer na sua casa, para uma oportunidade para aprender do Evangelho, no patrocínio de pessoas que podem fazer diferença na sociedade, vivendo e dizendo sobre a esperança bíblica, sobre Jesus. Nós oramos aqui mais cedo por alguma coisa semelhante a isso. Já pensou? Temos uma visão, não mais de um missionário tradicional, mas de alguém que a gente investe para estar influenciando em meios de influência, em lugares de influência. Eu conheço mais de um irmão em nosso meio que investe em pessoas para que possam ter ensino de qualidade, tanto escolar quanto teológico. Eu conheço pessoas no nosso meio que ofertam parte do seu serviço, do seu conhecimento, para ajudar pessoas que não podem pagar por estes serviços, ou não podem obter de forma gratuita por alguns conhecimentos. Façam a conta vocês mesmos. Onde é que vocês mais investem? E a resposta que tiverem é onde está o seu coração. Eu soube de uma amiga que no colégio onde ela trabalhava como professora fizeram uma pesquisa para entender dos pais o que eles consideravam o mais importante que a escola fizesse por seus filhos. E a resposta dessa pesquisa foi afeto, conforto e amor. É bonito uma resposta assim, né? Só acho uma pena pensar que muitos pais têm terceirizado para a escola esse papel tão importante de responsabilidade deles, de dar afeto, conforto e amor aos seus filhos. A pena é ainda maior quando um dos pais não precisa trabalhar fora de casa, mas mesmo assim considera o salário mais valioso do que a presença e o relacionamento com os filhos. Lembre-se, a gente está conversando de assuntos impopulares. Nenhuma escola consegue dar afeto, conforto e amor como os pais. Enquanto um termômetro é avaliar quando alguém tem acumulado tesouro no céu, o outro termômetro, mais específico, é ver quão atento nós estamos às necessidades dos outros. Na primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, nós lemos: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
Me mostre o quanto e como você gasta o seu dinheiro ajudando os outros. E eu lhe digo como está a condição do seu coração. Saibam que o valor que vocês investem nas necessidades das pessoas é diretamente proporcional ao quanto vocês pensam e cuidam das pessoas ao seu redor. E eu não estou falando aqui de um valor absoluto, ou seja, aquele que tem mais, ele pode dar absolutamente mais. Eu estou falando de proporcional. Na minha experiência de vida, geralmente vejo as pessoas mais pobres tendo mais cuidado com as outras pessoas do que as pessoas ricas. E a experiência do apóstolo Paulo não parece ter sido muito diferente do que eu acabei de falar para vocês. Vejam, 2 Coríntios. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Não é por menos que a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus. O exercício da confiança em Deus é muito mais vista pelo pobre do que pelo rico. Que em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, recebe a seguinte orientação de Paulo, via Timóteo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Tanto para o pobre quanto para o rico, a satisfação da vida está em Deus. Agora, os ricos possuem certas tentações que são, de forma geral, diferentes das tentações dos pobres. Por exemplo, a arrogância. Outro exemplo, como diz o texto, é a confiança no dinheiro. Os pobres também são tentados, mas de forma diferente. E antes que eu diga, ou alguém diga, eu não tenho esse problema porque eu não sou rico, eu queria que você soubesse disso. Se você recebe mais de R$ 5.429 por mês, você está entre os 10 mais ricos do Brasil. Eu também tinha a porcentagem do 5% e do 1%. E de novo, se esse for o seu caso, se você for uma pessoa rica, a orientação é: não seja arrogante. E não ponha a sua segurança, a sua esperança na incerteza da riqueza. Mas não é só isso. Paulo continua. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O dinheiro que você tem é uma ferramenta para que você pratique o bem, para mostrar que a sua riqueza não está no saldo da sua conta bancária, mas no caráter que Deus tem trabalhado na sua vida. Sendo generoso e sempre pronto a repartir. Eu conheci um homem que ofertava 80% do que recebia. E com as suas ofertas ele foi um instrumento de Deus para transformar muitas vidas, inclusive a minha. Irmãos, ao refletirmos sobre tudo que ouvimos, a gente vê claramente que o dinheiro e os nossos recursos revelam muito sobre o estado dos nossos corações. Como vimos, Jesus nos ensina que é impossível servirmos a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou servimos um, ou servimos o outro. E aquele a quem servimos mostra onde está o nosso tesouro, que consequentemente mostra onde está o nosso coração. Não é difícil, como também foi em outras épocas, ser tentado a colocar a nossa confiança nos recursos que temos. Mas como a palavra de Deus nos lembrou, somos chamados a confiar plenamente em Deus, que é o provedor de todas as coisas.
Não devemos nos apegar às riquezas deste mundo, mas acumular tesouros nos céus, investindo em pessoas, na missão de Deus e no cuidado com os necessitados. A maneira como administramos nossos recursos é um reflexo de onde está a nossa confiança. Que nós possamos nos dedicar a servir uns aos outros com generosidade, atitudes que nosso tesouro mostra estar no céu e não nas incertezas das riquezas terrenas. Que Deus nos ajude a viver não pela obrigação de uma lei, mas pela liberdade da graça, como servos que diariamente se lembram do sacrifício do seu Senhor, do Rei Jesus, para investir nas vidas daqueles que precisam, para investir de forma eterna e não permitindo que o dinheiro se torne o Senhor das nossas vidas. A verdadeira riqueza não está nos nossos bens, mas na presença de Deus em nós, que nos ajuda a ofertar com amor, generosidade e gratidão. Quero mais uma vez orar com vocês. Senhor, obrigado. Eu sei, Senhor, que ainda há muito para se falar a respeito de dinheiro. Mas que esse seja um bom pontapé para nós, enquanto Igreja Batista Fonte, essa comunidade, falar um pouquinho sobre esse assunto que incomoda, esse assunto que nos faz refletir a respeito do nosso uso, a respeito do uso do dinheiro, a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. Pai, que nós aprendamos e não somente deixemos o conhecimento na nossa cabeça ou no nosso coração, que a gente viva isso de verdade, Pai. Nos ajude a tomar passos, Pai, que reflitam a verdade que o Senhor está nos ensinando. Ao mesmo tempo, Pai, que a gente não seja negligente no uso dos nossos recursos. Que toda a sabedoria que o Senhor nos dá, de acordo com a Tua Palavra e no poder do Espírito, possa se realizar, Pai. Que a gente peça ajuda uns aos outros aqui, Pai, a obter esse conhecimento, a obter essa sabedoria. É um presente do Senhor poder viver da forma como o Senhor nos ensina, Pai. Quão agradável é, Pai, quão satisfatório é quando nós caminhamos de acordo com a Tua vontade. É isso que eu te peço, Pai, para todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém.